A vida não é um Reels. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nesse texto, Salomão é usado por Deus para introduzir um assunto. E ele detalha esse assunto logo a seguir. Ele detalha isso nos versos seguintes, mostrando que há um tempo para o acontecimento e para o propósito de todas as coisas. E a intenção aqui, meus irmãos, não é fazer uma prescrição para a sua vida, tá? Mas principalmente oferecer um pronunciamento da perspectiva de que Deus é quem ordena todos os aspectos da sua vida. Portanto, então, a vida não é resultado do acaso. Deus é o único que controla a natureza, a história e todo o universo. E as únicas pessoas que se incomodam com isso são as pessoas secularistas de hoje, porque elas desejam ser o próprio Deus da vida delas e ser o Deus de todas as coisas, todos os aspectos que ela tem. É exatamente isso, por exemplo, que os coaches pregam. E não é interessante ver que a própria Bíblia ensina que existe uma progressividade da revelação, dos acontecimentos históricos, da consumação de todas as coisas? Por exemplo, se Deus quisesse com que todas as coisas acontecessem no estalar de dedos, Ele o faria. A própria criação, por exemplo, tem um desenrolar histórico, e sempre foi assim. E lá no versículo 11 do capítulo 3, o autor afirma: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Então, por que a gente anda ansioso? Por que essa pressa? Por que estamos tão assodados? Não faz sentido nenhum. Mas infelizmente a vida moderna, as redes sociais, a tecnologia, a vida do coaching, o próximo curso que vai te deixar rico, pular etapas, tudo isso tem nos seduzido. Tudo isso está nos cercando e estão pregando contra o que a palavra de Deus diz. E a gente tem mais acreditado no que essas pessoas estão dizendo do que acreditado no que a palavra de Deus nos ensina. Mas as coisas de Deus não é assim. A nossa vida, que está nas mãos de Deus, é um processo. Nós temos o novo nascimento, temos o crescimento em Deus, temos o andar no caminho da maturidade, e um dia nós vamos prestar contas diante dele pelos nossos atos e palavras. Logo, então, a vida não é um Reels. A pressa excessiva tem afetado esses jovens, adolescentes, e tem contaminado até mesmo os adultos, envenenando a alma deles, fazendo uma forma nociva. E essa pressa tem levado as pessoas à intolerância. Já viu que as pessoas são intolerantes umas com as outras? Tem levado à impaciência. As pessoas têm se tornado inquietas na vida, na igreja, no trabalho. A pregação, por exemplo, não pode durar mais que 30 minutos. O seu vídeo no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter não pode ser muito grande, não. Imagine só no YouTube. Então elas estão impacientes com elas mesmas, estão impacientes no trânsito, estão impacientes com a educação de seus filhos, estão inquietas e não querem parar em emprego nenhum. E as pessoas então não têm sido movidas pela obediência, pelas suas tarefas, pela disciplina, pelas etapas que elas precisam vencer na vida. Então elas dizem: eu não me sinto bem aqui, o meu ambiente de trabalho é tóxico, eu preciso mudar de emprego. Então ela sai, quer experimentar sempre uma coisa nova, fazer algo diferente. E por causa disso, então, nós temos perdido algo muito valioso na vida, que é o processo de aprendizagem. Eu sei que isso pode ser mais crítico para os jovens, mas os adultos têm sido contaminados com isso também. Elas perderam a noção do caminho a ser percorrido. Você não vai ser um cristão melhor, um pai melhor, um marido melhor, um trabalhador melhor de uma hora para outra. Mas as pessoas têm focado tanto no final da história que esquecem de exercer e exercitar o processo da vida. Há etapas a serem cumpridas que o próprio Deus ordenou. E no processo de acerto e erro, a gente esquece daquilo que Paulo, por exemplo, falou, do caminho da perseverança, que não vai nos ensinar, por exemplo, a sermos mais pacientes. E quem foi o nosso maior exemplo disso? O próprio Senhor Jesus, que apesar de ser o Criador do universo, passou por um longo processo, por etapas. Ele precisou nascer, precisou ser amamentado, precisou ser cuidado por uma mãe. Até que chegou a sua idade de maturidade para, enfim, exercer o seu ministério. E pense só, talvez se Jesus não tivesse inquieto, agoniado, será que Jesus passou por isso? Claro que não. Porque ele sabia a hora que ele tinha que exercer o seu ministério. Em João capítulo 4, versículo 17, diz: então Jesus passou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou a partir disso, ele começa o seu ministério. E acontece então que
você não tem acreditado nessa pregação que eu estou falando aqui agora. Você não está acreditado na Bíblia. Verdade é essa. Verdade é que você tem acreditado mais na pregação do mundo. Você tem acreditado mais no que o mundo tem falado para você do que na pregação da palavra. Então, você até tem as informações do que a Bíblia diz, mas você não vive. Você não acredita. Você não abraça essa verdade do Evangelho. Você crê, você acredita, é na verdade do mundo. E aquilo que ele tem pregado para você através das redes sociais. Os nossos tempos, as nossas etapas estão nas mãos de Deus, conforme o Salmo 31. Portanto, os que temem a Deus devem remir o tempo, conforme Efésios capítulo 5. Porque Deus fez formoso tudo em seu tempo. Eclesiastes 3, verso 11.